Continuamos então repercutindo aqui no nosso jornal sobre a regulamentação da reforma tributária. Eu converso agora com o Fabrício Tannegutti, que é especialista em inteligência tributária e diretor também da Mix Fiscal. Muito bem-vindo, Fabrício. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Simone. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com o pessoal, os ouvintes da AgroMais. Prazer é todo nosso em tê-lo aqui no nosso jornal, viu, Fabrício? Agora, recapitulando um pouco, a gente viu aí todas essas análises, não é? Nunca teve, então, carne básica, conforme disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? A presença dela na cesta básica. Diante disso também, se entrar a proteína animal na cesta com isenção total, a alíquota poderia subir, um grupo fala isso também. Ou a carne de fora da cesta básica, né, com a isenção zero, ela pode ficar mais cara para a população. Como é que você analisa quais os impactos dessa não inclusão no momento ainda? Porque a gente sabe que tudo pode mudar, né? É verdade. Tudo ainda está sujeito a... É só uma proposta e tudo isso está sujeito ainda a uma análise do Congresso. Mas a verdade é que tudo isso é uma negociação. Tudo é uma negociação. O que está posto no Congresso é uma negociação. E a verdade é que, embora a carne, esse argumento, né, do Arthur Lira de que a carne ela não está presente na cesta básica dos estados, bom, ela pode não estar tecnicamente presente na cesta básica, mas deveria estar. Isso é uma questão de... Ela faz parte de uma cesta básica de consumo da população e deveria fazer ainda mais para aqueles que não têm acesso à carne e ao consumo dela. E o que a gente nota é, inclusive, que há algo assim, até distorcido, né? Então, a carne não tem espaço para entrar na cesta básica, porque caso entrasse, teria que diminuir a carga, teria que aumentar a alíquota básica para todos os demais produtos. Interessante, mas não é porque a carne não pode entrar, é porque se gasta demais, então eu preciso ter uma alíquota muito grande. Talvez um gerenciamento das despesas mais eficiente poderia permitir que essa carne não fosse tributada. Segunda observação é que a carne não entra na cesta básica, mas o açúcar entra na cesta básica. É curioso isso, como a cesta básica inclui o açúcar. E as bebidas que levam açúcar são sobretaxadas, são cobradas além do que seria a alíquota básica, são cobradas com o tal do imposto do pecado, o tal do imposto seletivo. Então, não cabe a carne, que deveria caber, mas cabe o açúcar, que não deveria sequer estar lá dentro. Então, é tudo uma questão de lobby, uma questão negocial, mas o argumento de que incluir a carne faria com que eu tivesse que aumentar a alíquota não me parece verdadeiro, porque a raiz desta alíquota básica não é o fato de estar a carne lá ou não, mas é o quanto o Estado gasta, o quanto que a União gasta e, portanto, o quanto que ela precisa ter para continuar pagando as suas contas. Então, é uma coisa muito curiosa a forma como está sendo conduzida e, de novo, eu comecei dizendo, é tudo uma negociação. O que vai acontecer, Simone, com toda certeza, é um aumento no preço da carne, um aumento no preço do frango, um aumento no preço do peixe. Isso com toda certeza, porque em muitos estados, e aqui a gente monitora todos os dias a tributação lá na ponta para o consumidor, e a gente está acompanhando isso e vê que para a maior parte dos estados você tem algum tipo de isenção, ora para carne, ora para frango, ora para peixe. Quase todos os estados isenção para isso. E esses produtos, quando são tributados a 7%, às vezes tem até alguma redução, às vezes 5%, 4,5%, depende dos estados. E a gente vai sair de 5%, de 7% para 10,6%. É muito, um aumento muito significativo. Pode parecer que é 3%, 4%, 5%, mas a gente está falando que é, às vezes, quase que o dobro do valor que a gente paga de imposto. Então, vai com certeza ter um aumento nos preços. E a gente não pode falar em aumento de preços sem associar com o que isso realmente significa, inflação.
Então, os consumidores vão acabar percebendo uma inflação nesses quesitos. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que para os demais itens da cesta básica, e aqui a gente está falando de café, a gente está falando de arroz, leite, manteiga, feijão, enfim, para estes demais produtos, inclusive para açúcar, a gente vai experimentar uma redução do custo. Porque aqueles produtos que hoje são tributados de alguma maneira nos estados, embora sejam cesta básica, isso via de regra não é completamente isento, ele tem algum tipo de tributação estadual e ele agora vai ser completamente isento. Portanto, a gente pode experimentar uma redução de preços. E por que eu estou dizendo pode? Porque tudo depende dos produtores. E tudo depende da indústria e tudo depende de oferta e procura. Obviamente que se o fornecedor ele entende que há uma oportunidade dele não diminuir o preço, talvez ele não diminua. E não diminuindo o preço, mesmo tendo a oportunidade com a redução da carga tributária, o consumidor pode não ter um alívio no final do mês, lá no seu bolso, nas suas contas, para fazer a sua compra do mês. É curioso isso, né? Curioso. O Fabrício, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, inclusive a gente rodou essa entrevista aí, o presidente Ricardo Santini falou que esse aumento poderia chegar de 10% a 15% aí no preço final. Não é? A gente viu o próprio governo federal colocando como alimentos saudáveis na época ali a carne, né? É um alimento saudável e colocando os outros a partir do açúcar, não é? Os que têm gordura, saturados, como ruins para a alimentação do brasileiro. Ok, o presidente Lula chegou a falar, né, que poderia entrar uma carne de segunda aí para minimizar, entrar nessa cesta básica né, sem isenção zero, né, uma carne de segunda, mas não as carnes nobres. Aí a gente viu... Mas nenhuma das duas entrou, né? Então, não entrou nada. Não entrou nada, mas como eu falei, tudo... O açúcar. É verdade. E ficou o açúcar, curioso isso. O que fica claro para a gente é que não existe necessariamente uma razoabilidade ou não existe necessariamente um critério muito técnico, muito claro a ser definido. Então, a carne que faz bem fica de fora, por que o açúcar que faz mal fica dentro? Então, né, fica isento e a carne paga. Bom, a verdade é que é tudo uma grande negociação. É algo também curioso, né? Porque algo que a gente ainda vai experimentar é que há uma oportunidade ainda de se tributar por meio do imposto seletivo coisas que são da base produtiva do Brasil. Então, a gente está falando em tributar com esse tributo, esse imposto seletivo, mineração, que é a base. Antes de ter o agro, tem mineração. Você precisa do minério para produzir o aço, para gerar os implementos, para você poder ter o agro funcionando. Então, antes de ter o agro, tem mineração. E aquilo que antes não havia tributação, agora não só vai ter uma tributação básica, de 26%, né, 26,5%, mas ainda vai pagar uma sobretaxa por meio do imposto seletivo. Isso significa que a gente está começando a base pagando mais do que já paga hoje. Se a gente deve sim esperar um aumento, e um aumento que não vai ser muito pequeno, da inflação para grande parte dos produtos que são consumidos no dia a dia da população. Tá certo, infelizmente nosso tempo já avançou aqui, mas com certeza a gente vai voltar a falar e muito aí, viu, Fabrício, dessa inclusão ou não da carne, não é, na cesta básica com isenção total, porque até o momento, né, a carne, né, o setor vai pagar em relação a 40%, né, isenção de 60%, mas paga 40%, e quando essa conta fechar, terá esse aumento aí, segundo a BPA, né? Um aumento de 10% a 15%. Vamos aguardar, porque tudo isso, como você falou, a negociação está começando ainda a ser discutido. Viu, Fabrício? Tonegutti, especialista em inteligência tributária e diretor da Mix Fiscal. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer.